Debbie foi sequestrada em 2006, no dia do seu aniversário de 31 anos. Ela tinha 3 filhos pequenos, mas estava em casa sozinha, e quando ela ia fechar a garagem de casa, 2 homens armados entraram e a renderam. Entraram em sua casa e levaram todas as coisas de valor e a sequestraram para um lugar que ela não conhecia, onde ela ficou por 14 dias e 14 noites. Durante esse tempo, ela ficou com os olhos vedados. Quando ela foi solta do cativeiro, ela estava com infecção por todo o seu corpo devido às agressões que sofria. Eles a bateram e a levaram para um lixão, onde havia um buraco muito fundo, onde eles a jogaram, o que causou graves problemas em sua coluna. Debbie passou um dia no buraco e só chorava e chamava pelo nome de Jesus. Ninguém a ajudava. Os bandidos ficavam a vigiando, então ela sentiu vontade de fazer suas necessidades fisiológicas e não tinha para onde ir. Então os bandidos falaram que ela fizesse ali mesmo. Ela relutou, mas não conseguiu aguentar e teve que fazer suas necessidades fisiológicas na frente dos bandidos, o que foi uma grande humilhação para ela. No outro dia, os bandidos a desamarraram e falaram para ela andar. Ela tentava andar até desmaiar de tão fraca que estava. Então os bandidos a levaram para outro lugar e a colocaram em uma plataforma de concreto. Eles falaram para ela tomar banho, mas ela não queria. Então eles a bateram e ela tomou banho na frente dos bandidos, que além da dor que ela estava sentindo, ela também se sentia muito humilhada e envergonhada. Eles deram uma roupa a ela e a algemaram. O bandido então começou a negociar com o marido de Debbie e ela só pensava que iria morrer. Então, o bandido que estava negociando com o marido dela chegou com muita raiva e gritando, porque a família dela não tinha 3 milhões de dólares para pagar pelo resgate dela. Então, ele começou a agredir Debbie e a estuprou. Ela estava tão transpassada de dor e sofrimento que pensava que não era mais ela que vivia no corpo dela. Ela foi levada para outro lugar, onde havia outro bandido. Esse bandido a pegou pelo pescoço e a colocou numa plataforma de concreto, amarrou ela com uma corrente de cachorro e ela ficou suspensa. E ele batia nela e a insultava. Ele colocou uma fita adesiva ao redor de sua cabeça para tapar os seus olhos e sua boca. Só ficou o nariz de fora para poder respirar. Ela desmaiou várias vezes por causa dos maus tratos. E ele a estuprou e a sufocava e batia muitas vezes nela. Ela estava totalmente traumatizada e com muito frio também. O bandido tentava fazer ela comer ou beber alguma coisa, mas ela não conseguia. Ela só pensava nos seus filhos. 2 dias antes de ser libertada pelos bandidos, Debbie teve sua experiência de quase morte. Durante todo esse tempo, ela só pensava no nome de Jesus. Ela estava quase morta fisicamente e ficou em choque por várias vezes e desmaiou várias vezes. Ela só pensava que iria morrer. Então, ela se rendeu ao Senhor, dizendo que não aguentava mais aquela situação. Sentiu
que estava dormindo, e no piscar de olhos, ela se vê acima de seu corpo, e ficou confusa e viu que no seu corpo não havia mais movimento de respiração. Ela percebeu então que tinha morrido. Logo ela viu uma luz branca, brilhante, e ela entrou na luz. De dentro da luz apareceu Jesus. Ele irradiava amor, paz que são indescritíveis. Ela caiu de joelhos nos pés de Jesus e olhava para os dedos querendo tocá-los, mas não se sentia digna de tocar nos dedos dos pés de Jesus. Ela falou que poderia passar toda a eternidade olhando para o dedão do pé de Jesus e ficaria feliz. Ela só precisava de sua presença e não precisaria de mais nada. Jesus a levantou e a abraçou. Jesus falou para ela: Filha, está tudo bem agora. Você vai ficar bem, só precisa descansar. E Jesus a embalava nos braços como se ela fosse um bebê. E ela se sentia muito aconchegada nos braços de Jesus e dormiu como se fosse um bebê. Debbie acordou e estava em uma praia no céu. Jesus a segurava como se fosse um bebê e ela ficou maravilhada com a beleza daquele lugar. Tudo o que ela pensava, Jesus respondia sem precisar falar. Jesus carregava ela nos braços e andava na areia da praia, mas ela não via pegadas. Então Jesus disse: Isso acontece porque não é para você voltar. Debbie tentava ficar triste porque pensava em seus filhos pequenos, mas ela não conseguia ficar triste, nem sentir ressentimento ou raiva. Ela só sentia a luz, mas ainda pensava em seus filhos. Jesus a colocou na areia da praia e ela se sentia como uma criança pequena, brincando com a areia e rindo. Ela pegou a areia e era como cristal. Jesus olhava para ela e ria. Debbie olhava para a água, que era de uma cor azul que não existe na terra. Havia vida na água, em tudo havia vida. Jesus pegou na mão dela e eles saíram andando na areia da praia. As ondas da água paravam antes de chegar perto dos pés de Jesus. E Jesus falou que tudo para diante de sua presença. Debbie estava maravilhada. Ela via as árvores, as rochas, mas não via o sol. Ela via os pássaros, tudo era lindo e Jesus falou: Não há necessidade de atmosfera ou nuvens ou sol. Só a presença de Deus que ilumina tudo. Sua luz dá vida a tudo. Não há sombras no céu, só existe a luz. A luz de Deus emanava em tudo. Então Jesus falou: Debbie, eu sei que você está pensando em seus filhos. Você não confia que eu cuido dos seus filhos? Debbie admitiu que estava pensando assim. Então teve que desapegar de pensar em seus filhos e falou que confiava em Jesus e percebeu que a percepção de tempo que temos na terra não existe no céu. Quando ela falou que confiava em Jesus, a luz que envolvia Jesus ficou mais brilhante. Então ela ouviu uma voz que emanava da luz que falou: Ok, Debbie, você quer voltar para os seus filhos. Vou mandar você de volta com a condição de que você continue meu trabalho na terra. Deus deu uma missão para Debbie cumprir na terra e ela concordou. Debbie teve a chance de ficar no céu. Às vezes ela se pergunta por que ela quis voltar para a terra se no céu era bem melhor, mas então ela lembra da sua missão
que é confortar as pessoas que passam pela mesma situação que ela passou. Então Deus mostrou o que ela faria na terra. Uma das coisas que ele mostrou a ela foi o livro que Deus pediu para ela escrever. Deus falou para ela que iria dar as palavras para ela escrever. Debbie levou 3 anos para escrever seu livro, e isso foi doloroso para ela, lembrar da situação que ela viveu. Quando Debbie concordou com as tarefas que Deus lhe confiou, Jesus ficou muito feliz com Debbie. Ele a abraçou, beijou sua cabeça e falou que tudo ficaria bem, mas não seria fácil. Jesus colocou a mão em sua cabeça e ela sentiu um calor confortante em seu corpo. E Jesus falou que estava limpando-a de todas as feridas e curando-a de toda a doença que foram causadas pelos sequestradores. Quando Debbie foi liberta, os médicos que a examinaram não encontraram nenhuma lesão grave ou doença como HIV causada pelos sequestradores, embora ela estivesse com o corpo todo machucado, inflamado e debilitado. Jesus a curou e quando ia mandar Debbie de volta, eles percorreram o mesmo caminho pela praia. Ela viu os santos de Deus do seu lado esquerdo e direito, e Jesus falou que até que sua missão esteja cumprida na terra, o arcanjo Miguel ficará em sua esquerda e o arcanjo Gabriel ficará à sua direita. Debbie às vezes vê os anjos e arcanjos ao seu redor lhe protegendo. Quando Debbie estava no céu, ela viu a mãe Maria e ela falou que Deus sempre responde à oração de uma mãe. Isso porque Debbie estava orando por seus filhos e sua mãe sempre orava por ela. A mãe de Debbie orou sem cessar, confiando que Deus a traria de volta do cativeiro. Debbie volta para seu corpo e sente todas as dores e o quanto era desconfortável estar na terra novamente. E sente saudade da liberdade que tinha no céu. Ela só lembrava das palavras de Jesus que ela tinha uma missão para cumprir. Depois de 2 dias, ela foi solta do cativeiro e ela tem a missão de falar da mensagem de Deus através de seu testemunho. E ela é uma testemunha viva de que o que acontece na escuridão deste mundo pode ser salvo na luz de Deus, e que Deus pode salvar todo aquele que permita a salvação de Deus em sua vida. Debbie perdoou a seus agressores e acredita que pelo menos um deles tenha aceitado Jesus. Isso porque quando ela voltou para o seu corpo, o bandido que a vigiava viu que tinha algo diferente nela e ela falou para ele que iria sair daquele lugar. E falou para ele que o perdoava e que Jesus também tinha morrido para salvá-lo. O bandido começou a chorar e a falar de sua vida e falou que ninguém nunca havia falado de Jesus para ele. Ele então falou para Debbie que não iria deixar ninguém a maltratar e que logo ela sairia para voltar para sua família.